Olá, mais um programa Transparência. Eu, o jornalista Marco Aurélio Talá, recebemos agora a vereadora Duda. Tudo bem, vereadora? Tudo sim, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui hoje e queria agradecer também a todo mundo que está assistindo. Que legal, a vereadora sempre sorrindo, sempre gentil, mas não se engane, é combativa, hein? Tem que ser. Eu acho que a realidade que a gente vive é uma realidade muito dura, então isso demanda luta. Como é que você está se sentindo, assim, mulher de esquerda, numa época de polarização, você ter que falar mais duro com os homens da casa? Sempre difícil, mas eu acho que quem mais se incomoda não sou eu em todo esse debate. A gente vive uma estrutura que ela é uma estrutura patriarcal. E geralmente quando as mulheres se portam de um jeito que não é meigo, fofinho, delicado, usa tons pastéis, cuida do sobrinho no final de semana, isso é visto com maus olhos pelo patriarcado. Então, assim... Eu sou obrigado aí. Então, infelizmente, quando as mulheres se posicionam, a gente é vista como escandalosa, como alguém que está se portando de uma maneira que não deveria, porque isso foge do padrão. Mas é o que eu disse, a realidade é difícil, isso demanda luta e luta demanda posicionamento. Então, não tenho medo de levantar, falar mais alto se for preciso. Legal. Duda, e você já compôs o Conselho Municipal de Moradia Popular, né? A gente vê muitas pessoas em situação de rua hoje em Ribeirão Preto, parece que cresceu muito, né? O semáforo, você para, é muita gente. Como é que a gente faz para tentar ir solucionando isso? Porque isso não é da noite para o dia, né? A gente tem uma primeira dificuldade, que é um pouco entendimento de quem são essas pessoas, poucos dados a respeito da população em situação de rua. Um dos primeiros requerimentos que eu fiz, logo que eu entrei na casa, foi justamente com relação a pessoa em situação de rua. E a média que a gente tem é de que a gente estaria agora com mais ou menos 7 mil pessoas. Só que os dados que a gente tem estão muito desatualizados, porque eles beiram aí 2 mil, 3 mil pessoas. Então, você vê que até mesmo em quesito de quantidade, a gente passa por essa dificuldade. E são muitas pessoas, é um grande contingente populacional que tem pouquíssimas políticas públicas voltadas para. Ribeirão Preto perdeu verbas já por ter um péssimo atendimento à pessoa em situação de rua. A gente deveria ter 2 unidades de atendimento mesmo à pessoa em situação de rua que fossem casas-abrigo da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Infelizmente, hoje em dia, a gente tem um aparato reduzido mesmo. E é complicado, porque a crise que a gente vive, por causa da pandemia, por causa de tudo que aconteceu nos últimos tempos, uma política econômica também que exclui parte da nossa população, que é muito cruel, isso intensificou a pobreza e a desigualdade dentro da nossa população. E aqui em Ribeirão Preto não é diferente. Assim como a gente tem aí seus milhares de pessoas em situação de rua, a gente tem 44 mil pessoas em situação de favela. E quais são os projetos habitacionais que estão sendo construídos dentro da cidade? Bom, eu quero lembrar que nós estamos gravando sem máscara. Nós estamos num ambiente seguro, nosso estúdio, todos aqui são vacinados e nós estamos a uma distância segura também. Por falar em planejamento urbano, cresce favela, brota todo dia. E a gente realmente não vê nenhum programa para que aconteça algo diferente. Como é que você vê isso? Como é que vocês que trabalham com isso podem fazer algo para ajudar essa população? A gente tem que olhar com um olhar muito crítico os projetos habitacionais que chegam, porque esse ano a gente só teve um projeto habitacional que foi aprovado pela Câmara Municipal, e ele foi um projeto habitacional que vem do programa Minha Casa, que é um convênio com o governo do estado, que, a meu ver, não deveria ter sido feito, porque para mim é um gasto de dinheiro público jogado no lixo, porque é voltado para pessoas de até 10 salários mínimos. Ou seja, você vai ter um projeto habitacional que tem uma pequena parcela, que é uma parcela que seria a parcela social, que é para até 3 salários mínimos, aos quais, dentro do projeto, eles não revelam qual é essa porcentagem. Isso foi definido depois que o projeto já foi aprovado e, na verdade, aqui em Ribeirão Preto ainda não está nem definido, porque ainda está em discussão com a Secretaria do Estado de Habitação. Então, é muito complicado, porque a gente teve aí milhões de reais sendo investidos, não é pouco dinheiro, em uma terra que é uma terra que é patrimônio que é patrimônio não, mas que é pública, né? Uma terra do município de Ribeirão Preto sendo utilizada e voltada para uma demanda de pessoas de até 10 salários mínimos. Isso, para mim, é especulação imobiliária, sendo bem sincera. Eu acho que o debate habitacional ele precisa partir do princípio que a gente precisa promover
o debate habitacional para as pessoas que mais precisam, e não para quem já tem habitação. Como que com 44 mil pessoas em situação de favela, a gente está fazendo uma coisa para atender uma demanda de 10 salários mínimos? Essas pessoas que estão hoje em situação de favelização em Ribeirão Preto não são as pessoas que estão sendo atendidas por esses projetos. E digo mais, também não é uma prioridade orçamentária resolver o problema da habitação dentro do município. Não é e nem nunca foi. E agora a gente teve encaminhamento do PPA, o qual ainda está em discussão dentro da casa. Um projeto que eu tenho me contraposto muito, porque eu não acho que ele atende às reais necessidades dos munícipes de Ribeirão Preto. E a verba que é destinada para habitação não é nem 10% do plano de habitação social que a gente tem dentro da cidade. Poxa. A gente sabe que isso é um problema nacional que eu vou citar aqui, a questão da violência doméstica contra a mulher. A gente sabe que o Brasil é um dos países mais perversos do mundo, quando se fala na mulher, né? Mulher é muito agredida no Brasil e isso é encarado de uma forma normal. Cultural, normal. Como é que a gente faz? Porque isso é um problema que começa nas cidades, né? Isso existe nas cidades e em todas as áreas da cidade. Não é só na periferia, não. Na Zona Sul também acontece em todos os lugares. O machismo está em todos os lugares. E a gente precisa entender o nível em que isso pode escalar. Ser, por exemplo, interrompida, deslegitimada. Isso pode parecer uma coisa muito pequena, porque a gente está debatendo ali um micromachismo. Fez mal nenhum. Interrompeu a pessoa, deslegitimou a pessoa, ninguém saiu ferido, fisicamente, digo, né? E aí a gente acha que está tudo bem. E a gente vai normalizando esses micromachismos. Mas aí você pensa, você faz tanto isso, você deslegitima tanto as mulheres, que as mulheres passam a ter problemas para acessar o mercado de trabalho, por exemplo. Aí a gente tem uma população que tem uma média salarial feminina menor do que a masculina, e essas mulheres têm, inclusive, menos acesso a financiamentos no banco. Tem menos acesso à moradia digna. A gente cai naquele problema que a gente estava debatendo da moradia, da questão da habitação. As mais afetadas por isso são as mulheres. Então, olha como o machismo ele escala. E ele escala, infelizmente, hoje em dia, ao ponto em que a gente tem mulheres sendo mortas por serem quem são. Todos os dias a gente tem mulheres sendo mortas no Brasil. Aqui na nossa região, infelizmente, teve um caso ontem de uma mulher que foi morta a machadadas. Machadadas. Olha o quão violento é isso. Quanto que esse sistema oprime e explora as mulheres. E o caminho para isso é a conscientização. Eu tenho um projeto que está protocolado aqui na casa, que ainda não foi para votação, mas ele é para inclusão na grade horária mesmo das escolas municipais de Ribeirão Preto, enquanto matéria obrigatória, o estudo sobre a Lei Maria da Penha. Que a gente tenha isso incluso dentro do currículo escolar, que pelo menos uma vez dentro da vivência dessa pessoa no ambiente escolar, ela tenha um contato com o que é a Lei Maria da Penha e o porquê as pessoas têm direito, e as mulheres aqui, né, têm direito de viver uma vida livre de opressão, discriminação e preconceito. Deixa eu contrapor aqui uma fala sua. Você fala muito de machismo e tal. Legal, mas o país é habitado por mais mulheres. E nós vemos na Câmara Municipal 3 mulheres. Não está faltando conscientização das próprias mulheres em buscar os seus direitos, em colocar representantes. Porque é muito fácil falar que a Câmara, vamos falar aqui da nossa Câmara, que é predominantemente masculina ou machista. Mas as próprias mulheres é que colocam os homens aqui. Sim, e a gente tem uma grande dificuldade da participação das mulheres na política. Mesmo mais de 20 anos depois da implementação de cotas eleitorais, a gente vê que isso não é o suficiente. E tem muitos países que estão muito mais avançados do que a gente nisso. Você pensa, por exemplo, na dupla, tripla jornada de trabalho pelas quais as mulheres passam. Aí você tem que cuidar de 2 filhos, você trabalha, você tem que cuidar da casa, porque, no geral, né, as tarefas domésticas de cuidado ficam ao encargo da mulher dentro desse sistema. E, além de tudo isso, quando chega 8 horas da noite, falam que você tem que participar de uma audiência pública. Olha as barreiras que são impostas para a participação política e para o desenvolvimento cidadão das mulheres. Então, são muitos passos até a gente debater. Não é só uma questão de pouca participação e de pouca votação. Hoje em dia, a gente tem uma obrigatoriedade de ter mulheres sendo candidatas. Cada partido tem que lançar aí, no mínimo, 30% de mulheres nas suas chapas. Mas e o financiamento feminino?
Como que é o financiamento eleitoral feminino? Quanto dinheiro essas mulheres tiveram na campanha? Eu, felizmente, estou em um partido em que a gente teve não só cota do fundo eleitoral para mulheres, como a gente teve para LGBTQIA+, para negros e negras, para indígenas e quilombolas, para juventude. E por quê? Se entende que essas pessoas têm mais dificuldade de acessar esses espaços, têm mais dificuldades também de financiar uma campanha com recursos próprios, porque, no geral, são pessoas que têm menos dinheiro. E aí fazer sentido dentro do partido se fazer isso. Mas eu sei que isso não acontece em todo lugar. E eu sei a diferença que faz se ter dinheiro dentro de uma campanha eleitoral. Então, falta muita conscientização feminina também a respeito do machismo. As mulheres também são reprodutoras do machismo. Gente, quantas vezes uma mulher fez um comentário do tipo, mas que roupa que ela estava usando quando ela foi assediada? Mulheres também são vetores do machismo. E a gente tem que entender que não é porque a gente é oprimida por isso que a gente deixa de oprimir. A opressão gera opressores, né? Tá certo. Então, por isso se fala na estrutura do machismo, né? Exato. É uma estrutura. É um sistema alimentado. É por isso que só é educação, né? E às vezes a gente nem percebe. Sim. A importância da educação nesse processo agora. Ribeirão Preto tem políticas públicas para a inclusão de pessoas na educação? Como é que está isso, Duda? Olha, está muito complicado, na verdade. A gente tem agora um aumento do número de escolas, um aumento do número de acessos escolares, né? As listas de espera estão mais vazias do que antes, mas ainda assim a gente vive uma grande dificuldade mesmo. Até mesmo porque a gente vive uma pandemia. E dentro dessa pandemia, muitas pessoas também não tiveram acesso. E se sobrou verba da educação, igual eles falam, estava sobrando verba da educação, não tem com que gastar a verba da educação, precisa fazer X, Y, Z, é porque a gente também deixou de investir em meios para que essas pessoas acessarem as aulas virtualmente. Essa era uma das coisas que a gente precisava ter investido muito massivamente. Então, debater o acesso à educação nesse momento é também debater como cada uma das pessoas acessa a tecnologia. Por que algumas pessoas têm Wi-Fi dentro da nossa cidade e as outras não? E como que você vai acessar uma aula virtual se você não tem um computador ou se você não tem um telefone? Como você vai ficar sabendo que isso está acontecendo? A demanda de chips, por exemplo. Os chips, eles foram adquiridos e foram distribuídos pela prefeitura, mas quantas pessoas nem sequer ficaram sabendo que essa política pública existiu? Eu já conheci pessoas que nem sequer ficaram sabendo. Então, e gira em torno, hoje em dia, de frequência escolar, das escolas que eu tenho visitado, pelo menos, está em mais ou menos 60%. Muito baixo. Bom, essa informação de que sobrou dinheiro da educação, mas algumas escolas não têm ainda as suas necessidades básicas atendidas, nem bombeiro, nem alvará, nem água, às vezes, para tomar. Como é que você explica isso? Sobra dinheiro e está faltando coisas? Eu acho incrível como todas as vezes que a gente pede para fazer alguma coisa, a resposta é sempre não tem dinheiro, e aí sobra dinheiro no orçamento público também. A gente teve na casa a segunda prestação de contas desse ano da Secretaria da Fazenda, dos 2 primeiros quadrimestres, né? E nessa prestação de contas, a gente já teve nesse ano um superávit de mais de 480 milhões. Então, assim, se a gente está tendo uma dificuldade de projetos habitacionais, de maiores acessos à assistência social, obra parada dentro da cidade, dificuldade de acesso à educação, o que está acontecendo? Onde esse dinheiro está indo? Na minha opinião, é dinheiro mal gerido. Bom, eu tenho que fazer aqui um parênteses e colocar a TV Câmara nessa educação. Enquanto pandemia, nós cumprimos nosso papel. Acabamos sendo o único elo aí com a população, com a rede estudantil, né? Eu acho que como Câmara cumprimos o nosso papel, né? Nesse momento fomos chamados e cumprimos nosso dever. Você acha que, agora falando de legislativo, deveria ser ampliado isso, o uso da TV Câmara, que é uma TV pública, você acha que deveria ser mais usada para a população? Com certeza. E eu acho que, inclusive, a gente precisa de mais pessoas trabalhando nisso e mais equipamentos para que isso aconteça cada vez mais. Porque, assim, a TV Câmara foi adaptada para a gente conseguir fazer o Escola na TV. Mas a gente precisa de investimento também nessa área de valorização dos profissionais que estão fazendo isso. Então, parabéns a todos vocês que estavam envolvidos dentro do Escola na TV. Mas é preciso ser reconhecido também
orçamentariamente em investimento mesmo. Porque, gente, é investir em educação, não é gasto. Quando a gente faz um debate orçamentário, né, muitas vezes as pessoas encaram as coisas como gasto, que merece ser cortado, enfim. E eu acho que, ao longo do tempo, a gente teve conquistas que não foram só conquistas a direitos básicos, a gente teve outras conquistas, outros avanços dentro do nosso município, do Brasil, dentro do mundo no geral. Mas hoje em dia a gente vive um cenário político tão difícil que até mesmo esses direitos básicos estão em jogo. E aí, para mim, pelo menos, a gente não deve encarar o poder público enquanto uma empresa. Opinião polêmica aqui, né? Não deve encarar enquanto uma empresa, porque o objetivo nunca é lucrar. O objetivo é oferecer um serviço público gratuito e de qualidade. Esse tem que ser o objetivo. E se a gente precisar gastar dinheiro, a gente vai gastar dinheiro com isso. De que adianta a gente ter 400 milhões acumulados dos 2 primeiros quadrimestres parados dentro do cofre da prefeitura? Quem isso beneficia, esse dinheiro parado? Ninguém. A meu ver, ninguém. Vai virar o quê? Uma reportagem de economizamos ou tivemos um superávit de tanto nesse ano. E não é sobre isso, não é sobre um discurso político. É sobre oferecer o melhor serviço possível para a população. É fazer com que o Estado cumpra a sua função, de garantir os direitos da população também. Aliás, deixa eu voltar aqui à TV Câmara, puxar a sardinha. Na pandemia, nós fizemos nosso papel também como legislativo, porque a população só ficou sabendo do que acontecia aqui por causa da TV Câmara. Então, aqui, puxando a sardinha, invistam sim na TV Câmara, porque ela diz para que veio, né? Muita gente disse aí, é um gasto desnecessário, tem um monte de profissional aí à toa. Não, não foi à toa e nós provamos que não é à toa. Tem muita coisa que precisa ser feita, né, Tarla? Com certeza. Tem muita melhoria, né? É um processo, né? É um processo. Você é do ramo do direito, né, Duda? Sou. Prestes a formar, hein? Prestes a formar? Legal. Então, é uma pessoa que, pra gente perguntar isso. Você falava agora há pouco de orçamento, de falta de recurso, que sempre a justificativa é essa, mas o orçamento está lá. Então, é muito difícil esse lance da transferência de dotação orçamentária, sempre esbarra em alguma coisa. O nosso ordenamento jurídico no Brasil, ele entrava o processo? Sempre entrava. E muitas vezes, obstrução de projetos são feitas com burocracias. É isso. A gente consegue impedir que um projeto passe, que um projeto vigore, porque a gente vai travestir o nosso argumento com o direito. O direito serve a quem o maneja, né? Basicamente. Uma das coisas que eu aprendi, que eu nunca mais esqueci, foi quando o professor virou para mim numa das minhas aulas, no meu primeiro ano, e ele falou, se você tiver uma resposta na ponta da língua, uma resposta certa, talvez ela não seja a resposta certa, porque no direito tudo depende. Então, realmente, no direito tudo depende da argumentação, tem a lei X, Y, Z, que vai, mas no final do dia você tem o princípio tal que você pode usar e pronto. Então, você vê, por exemplo, que hoje em dia o judiciário virou uma grande roleta russa. A gente tem um ordenamento jurídico que ele existe, e ser uma pessoa que faz parte do legislativo é bastante difícil, porque a quantidade de leis que existem, que estão aprovadas e que não passam de um papel, é enorme. Então, a gente precisa até mesmo garantir a efetividade dessas leis. Então, assim, o direito e a burocracia é muitas vezes utilizada para tentar barrar alguns avanços da nossa população. Acho que é muito complicado isso e a gente tem um sistema tão burocrático. É muito difícil você ter que esperar 45 dias para receber uma resposta de alguma coisa, sabe? De algo que é urgente, porque tem que passar pela Astel, porque tem que passar para tal coisa, porque tem que passar até chegar na secretaria do fulano e o fulano te responder formalmente. Uhum. Bom, nesses 300 dias, o que é que você diria assim, poxa, que legal, eu participei disso, eu fiz isso já. E aquilo que você diria, poxa, não deu para fazer isso ainda. Olha, eu acho que a coisa que eu mais me orgulho de ter feito foi ter conseguido negociar com a prefeitura para a criação de departamentos de direitos humanos dentro da Secretaria de Justiça. Então, a gente teve a reforma administrativa, que, ao meu ver, trouxe muitos malefícios para a população ribeirão-pretana, mas que, usando, inclusive, um argumento orçamentário, a gente conseguiu convencer a prefeitura a incluir no projeto uma coordenadoria de direitos humanos, que conta
inclusive com uma diretoria de promoção da igualdade racial e com um fundo próprio. Legal. E isso tudo veio porque existem os sistemas nacionais. Os sistemas nacionais, eles foram fundados no finalzinho do governo Lula e começo do governo Dilma. E eles são sistemas que visam injetar dinheiro no município para algumas pautas. Então, tem o SINAPIR, que é o Sistema Nacional de Promoção à Igualdade Racial, que injeta dinheiro dentro do município para a promoção da igualdade racial, se o município cumprir alguns requisitos. E eu descobri que o nosso município não cumpria quase nenhum requisito. Poxa. E um desses requisitos era ter um órgão que fosse dotado de orçamento, que fosse um órgão que pudesse receber essa verba. Então, a criação dessa coordenadoria é um grande avanço para o município de Ribeirão Preto e eu fico muito feliz assim, de poder ter participado dessa conquista, porque ela é um avanço não só para agora, mas a gente sabe que essa reforma administrativa vai durar muito tempo, infelizmente, mas felizmente para alguns casos, e vai durar aí muito tempo, é uma coisa que perdura gestões. Então, eu sei que eu vou ser renovado, vou sair daqui da Câmara Municipal e que talvez essa coordenadoria ainda exista e ainda esteja fazendo bem para a população. E a parte que você me perguntou do que eu gostaria muito de ter feito, que não passou, não é que não passou, né, que ainda não foi nem votado, é uma Procuradoria Especial de Defesa da Mulher aqui dentro da casa, que foi um debate até mesmo da última sessão da Câmara. Ah, sim, a gente percebeu esse debate. Queria que você explicasse o que é isso. A Procuradoria, ela funcionaria tanto como um observatório de políticas públicas de defesa da mulher. Então, a gente vê quais políticas estão sendo implementadas, tentar fazer um contato entre essas políticas, também atuar em conjunto com alguns organismos aqui dentro do município, promover debates de criação de políticas públicas. Então, a Procuradoria poderia fazer audiências públicas, poderia fazer reuniões, poderia fazer eventos, se quisesse, e também seria uma forma de ouvidoria pública, tanto para receber sugestões, demandas, quanto para conseguir apurar casos de assédio e, dentre outras coisas, que o machismo nos traz, né? Tá, ontem eu ouvi, desculpa, é que eu não quero perder o raciocínio aqui. Eu até ouvi alguns vereadores dizerem que isso poderia ser feito através de CE ou de frente parlamentar. Existe alguma diferença da Procuradoria com esses outros tipos de atuações? Existe, porque a Procuradoria ela é um órgão próprio que não é subordinado, pelo menos no meu projeto, né, a nenhum outro órgão. E a Procuradoria ela é tão especial e tão essencial que ela existe em inúmeros municípios, existe dentro da Câmara dos Deputados e existe dentro do Senado. A Procuradoria ela precisa ser independente desses outros organismos, porque ela precisa ter uma atuação muito mais livre. E quando você pega, por exemplo, comissões, as comissões têm outras funções que não só debater políticas públicas. As comissões elas têm funções como, por exemplo, dar pareceres em projetos. E a gente passa um bom tempo dentro das comissões dando parecer em projetos e debatendo projetos. Então, elas têm uma função organizacional e programática mesmo dentro da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. E a Procuradoria tem outro viés. E a diferença com relação à frente parlamentar é que a frente parlamentar ela pode existir, mas ela é uma frente parlamentar programática. Ela debate programa. Ela pode conversar com a Procuradoria, por exemplo, e ter contato com a Procuradoria no sentido de se ter um projeto, uma política pública que seja debatida ali. Mas a frente parlamentar ela é muito mais de como vamos nos posicionar legislativamente do que se é, por exemplo, um observatório de políticas públicas dentro da cidade. Entendi. Então, a Procuradoria ela tem inúmeras funções e seria um grande avanço a gente ter ela aqui dentro da casa. Por isso que é importante esses programas que a TV Câmara faz, que é uma oportunidade que você está tendo de explicar, porque a gente ouve outros vereadores falarem e a gente não sabe aonde está indo, né? Se você tiver mais alguma coisa para falar nesse sentido com esse projeto, fique à vontade. Eu acho que é uma grande necessidade a gente debater a Procuradoria, porque não só esse projeto. Em março eu me dediquei a protocolar pelo menos uma vez por semana um projeto que fosse um projeto feminista. Então tenho alguns projetos protocolados aqui na casa. Mas esse em essencial, ele significa também nos organizar, sabe, arrumar a casa para depois a gente tentar arrumar o lado de fora. E esse projeto, ele organiza o legislativo para uma estrutura que a gente não tinha antes. As mulheres, igual a gente falou aqui do acesso à política, tem inúmeras barreiras para acessar a política. E em um determinado momento, a gente tinha uma política que era inteiramente composta por homens dentro do Brasil, que a gente não tinha uma mulher.
Foi no século passado que a gente conseguiu eleger a primeira mulher e que a gente ganhou também o direito de votar e ser votada. Então, isso faz com que as estruturas que a gente tem hoje não sejam estruturas próprias, nem mesmo para o recebimento dessas mulheres. E eu digo aqui até mesmo das servidoras que estão aqui dentro da casa, que também vieram acessar esse espaço com direito a trabalhar também e a sustentar e a ser independente. As mulheres que estão aqui, seja enquanto co-vereadoras, assessoras, vereadoras, esse é um espaço que também é um espaço nosso. E essas realidades e vivências que a gente tem, elas são importantes. Elas merecem, sim, um espaço para a gente debater tudo isso. E esse também é um espaço de contato, um ponto de contato e de participação popular com o movimento feminista da cidade. Última pergunta, Tarla. Você faz parte do bloco de oposição ao prefeito aqui na Câmara, né, que é muito natural. Você e a Judete, que são do PT, tem alguma dificuldade assim para falar com o Nogueira, para dialogar com o Nogueira? Tenho. Eu, assim, o que é o diálogo, né? O que é as conversas políticas? Muitas conversas políticas se dão em um cafezinho. O prefeito, ele é uma pessoa extremamente ocupada, que pouquíssimas vezes se reuniu com a Câmara, pelo menos em reuniões em que eu fui convidada, né? Dicas de passagem. E eu acho que a gente tem muito a contribuir. Por exemplo, a reforma administrativa já tinha sido protocolada quando a gente teve essa reunião com a prefeitura a respeito da reforma administrativa, quando o prefeito chamou os vereadores para debaterem isso. E eu acho que tem uma falta de diálogo da prefeitura não só com a população, mas também com a Câmara de Vereadores, também com assim, eu acho que com outros municípios, com outros espaços, é uma falta de diálogo muito grande. E ninguém é detentor de todo o conhecimento, ninguém sabe tudo. E a gente tem que reconhecer isso e nos moldar a isso também. O ouvir, muitas vezes, é produzir um projeto melhor. Fazer audiências públicas sobre um projeto é transformar aquele projeto em um projeto melhor. Quem melhor do que a TV Câmara para falar sobre a TV Câmara? Quem melhor do que os profissionais da saúde e os usuários do SUS para falarem sobre o sistema de saúde dentro do município de Ribeirão Preto? Claro. E por que a gente vai se eximir de conversar com essas pessoas? Por que a gente vai deixar de lado, sei lá, um vereador que milita muito na causa animal quando a gente vai encaminhar para casa um projeto sobre a causa animal? Então, sinto um grande problema assim, de diálogo mesmo dentro da prefeitura que está posta. Bom, Duda, o programa está chegando ao final, mas você tem 2 minutos para falar alguma coisa que a gente não perguntou, dar o seu recado para a população. Eu acho que eu vou usar o meu recado para conscientizar a população a respeito de uma coisa. Infelizmente, a gente vive em tempos obscuros em que a ciência é deixada de lado e é tratada como se não valesse nada, o que não é uma realidade. Então, queria dizer para o pessoal aí de casa para se vacinar, se você ainda não tomou nem a primeira, nem a segunda dose, ou a terceira dose já chegou na sua idade, por favor, se vacinem. Em especial, nessa semana e na semana passada, a gente viveu uma onda de fake news sobre a vacinação e isso é tudo fruto de um projeto, de uma política genocida. A gente precisa, sim, se cuidar, saúde em primeiro lugar, então bora se vacinar, todo mundo. Já tomei a minha primeira e segunda, não tomei a terceira porque ainda não disponibilizaram, né? Mas se pudesse, tomava também. Então, continuem, assim, tomando cuidado, usando álcool em gel, usando máscara, importante. Tá bom, Duda, obrigado pela entrevista. Nada. Viu? Obrigado, tá lá. Eu que agradeço. E você que nos assistiu até agora, continue com a nossa programação. Tchau, tchau.